Olá pessoal, vamos começar as aulas de Desenvolvimento Web 2, certo? Então, nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre o servidor web, o que é um servidor web, como ele funciona. Vamos falar sobre a linguagem de programação PHP. Vamos falar sobre print e declarações de variáveis, beleza? Então, vamos lá. Então, os tópicos da nossa aula de hoje são esses três: servidor web, a linguagem de programação PHP e declarações de variáveis. Bom, então, o que seria um servidor web? O servidor web vem do termo web server, e qualquer pessoa que esteja conectada à internet, seja ela para acessar um site, ver e-mails, ver algumas fotos ali nas redes sociais, está utilizando um servidor web, certo? Então, como eu já falei para vocês, ele vem do termo web server e é responsável por responder às solicitações feitas a um endereço da internet. Por exemplo, quando você digita lá no seu navegador, na barra de endereços, google.com, o que vai acontecer? O seu navegador vai mandar uma requisição para o servidor web, que vai processar as informações e vai devolver para você o site que você solicitou, beleza? Bom, então, de maneira bem simplificada, o servidor web é um computador, onde você vai colocar sites e aplicações para a internet. No entanto, o termo servidor web pode se referir tanto ao equipamento físico quanto ao software, certo? Então, você vai encontrar aí na internet várias definições para ambos os casos, beleza? No nosso caso, nós vamos trabalhar com software, tá? Mas se você quiser transformar o seu hardware também em um servidor web, também é possível. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre programação para a internet. Quando falamos, de desenvolver softwares para a internet, você precisa definir uma linguagem de programação. Aí me vem, galera, mas eu vou programar em HTML. HTML você não está programando. HTML é uma linguagem de estruturação de conteúdo, de marcação. Então, não é programação, beleza? Programação você vai ter PHP, você vai ter C Sharp, você vai ter Java para web, JavaScript, certo? Então, tem algumas aí para você poder escolher. Mas, lembrando que programar para a internet, você utiliza linguagem de programação e não linguagem de marcação. Fechou? Vamos lá. Olha só. Nas nossas aulas nós vamos usar o PHP. Por que de se usar o PHP? O PHP, pessoal, ele é, digamos que, amplamente utilizado. Cerca de 70% dos servidores da internet inteira rodam PHP. Então, é muito utilizado. Outro ponto, é livre, certo? Então, por ser livre, fica mais viável, né? Beleza, nós vamos ver bastante coisa aí com o PHP. Olha só, o que é o PHP? A linguagem, ou a sigla agora, o PHP é definido como Hypertext Processor, pré-processor, que é um pré-processador de hipertextos. Beleza, só que originalmente ele veio como Personal Homepage, por isso a sigla PHP, que era muito usado para criar páginas pessoais. Então, como eu falei, ela é uma linguagem livre, usada para o desenvolvimento inicialmente de aplicações somente para a internet, mas também ela já foi adaptada para desenvolver algumas aplicações desktop também. E é uma das primeiras linguagens passíveis à inserção em documentos HTML. Então você pode construir seu documento HTML, você vai mudar a extensão, não vai ser .html mais, vai ser .php. E você pode colocar o seu código PHP ali no meio desse documento.
Bom, todo mundo conhece o browser, né? O navegador. Ele foi criado, né, para permitir a navegação da internet, que você possa fazer requisições e ele mostra o conteúdo para você. Então, o navegador ele pode processar diversas linguagens, certo? Linguagens de marcação, como HTML, de estilização, como CSS, e linguagens de programação client-side, que é no caso que roda no computador do cliente, que é então que vai rodar no navegador, né, como JavaScript. O PHP é uma linguagem server-side, que roda no servidor, beleza? Não roda na máquina local, certo? Bom, então agora vamos entender como que isso aqui funciona, beleza? Olha só, você, quando está construindo seu arquivo HTML, igual está aqui, ó, você dá um duplo clique nele e ele vai abrir no navegador. Belezinha, né? Bonitinho da forma que você precisa, se tiver tudo certo. Ok, só que agora isso vai mudar um pouco, porque isso aqui não funciona mais. A partir do momento que você vai programar, não funciona mais. Então vamos lá, vamos tentar entender isso aí. Então olha só, por isso que quando você cria um arquivo HTML no seu computador, você consegue executá-lo diretamente no navegador. Quando você cria uma página PHP, isso não é possível. Então, você precisa de um servidor, certo? Então, vamos ver como funciona isso aí, ó. Então, como eu já falei, né, programando para a internet, isso vai mudar um pouco. Vamos lá. O navegador não executa código PHP. Então, se você for lá clicar em cima do botão do arquivo PHP e mandar abrir no navegador, não vai funcionar. Se você arrastar para o navegador, não vai funcionar. Então, assim, não adianta. E é um erro muito comum. Então, como eu já estou contando para vocês, não cometam esse erro. Tá? É muito comum acontecer. Então, como vocês já sabem, não cometam esse erro. Os nossos arquivos precisam estar dentro de uma pasta específica em um servidor web, certo? E para a gente poder acessar através do servidor local que a gente vai instalar, que vai ser o AMP ou XAMPP, e do navegador, beleza? Então, ó, vamos entender como funcionam esses servidores aí. Nós não temos um servidor web instalado nos computadores, então nós temos que instalar. Você vai poder utilizar o AMP ou o XAMPP. Tem algumas variações. Todos os dois são denominados Apache Friends. O que é isso? Amigos do Apache. É um conjunto de aplicações que vem dentro de uma aplicação maior que seria um desses servidores. Então, quando você instala o XAMPP ou o AMP, ele traz o servidor Apache, que vai ser o nosso servidor web. Ele já traz a linguagem PHP instalada. Já traz também o MySQL, que é o gerenciador de banco de dados, né? E traz mais algumas outras funções aí, tipo Tomcat, FileZilla, coisa que a gente não vai utilizar. Então, qualquer um dos dois que vocês optarem por instalar vai funcionar. Denis, qual que você recomenda? Olha, eu utilizo há bastante tempo o XAMPP. Por quê? O XAMPP ele trata o servidor como uma aplicação. E o AMP trata o servidor como um serviço. Ele meio que agrega o servidor ao Windows. E isso não me agrada muito. Mas você pode usar qualquer um dos dois. Fica a critério a sua escolha, beleza? Bom, então vamos entender como funciona o servidor aí. Ó, primeira coisa, você vai construir seus arquivos .php dentro de uma pasta no seu servidor web, certo? Onde fica essa pasta no meu servidor web? Depois que você instalou o XAMPP ou o AMP, ele vai criar os diretórios aí para vocês. Se você está usando o XAMPP, você vai criar uma pastinha logo dentro dessa pasta htdocs para o seu projeto, e lá dentro você vai construir seus arquivos. Se for o AMP, dentro da pasta www, você coloca a sua pasta, cria seus arquivos ali dentro. Beleza. Agora vamos para o segundo passo.
inicie os serviços do seu servidor. Então, na videoaula que eu coloquei para vocês, aí tem essa explicação de como iniciar o serviço, certo? Então, é bem tranquilo. Beleza. Depois que você iniciou os seus serviços, você vai para o navegador. Você vai abrir o seu navegador e na barra de endereços, você vai digitar localhost. E aí vem a mágica da história. O seu navegador vai fazer uma requisição no seu servidor local, certo? O endereço dele, o nome dele é localhost, o endereço dele é 127.0.0.1. É como se você estivesse acessando a internet, porém você está acessando a sua própria máquina. E aí, esse seu servidor local vai ver a sua requisição e falar, opa, ele está requisitando o localhost barra pasta, por exemplo, barra teste. Aí ele vai na pasta teste que está aqui dentro da sua pasta do servidor, pega os arquivos, processa os arquivos e devolve para o navegador código HTML e o navegador fica encarregado de te mostrar o resultado aí dessa página. Então é bem tranquilo. Ah, vai ficar com um pouco de dúvida? No comecinho, às vezes a gente estranha um pouco, mas rapidinho vocês assimilam. Então olha só para lembrar. O navegador não executa código PHP. Quem vai executar o código PHP? Meu servidor. Meu servidor executou o código PHP, ele vai compilar todo o código PHP, interpretar o código e devolver código HTML para o meu navegador mostrar como resultado. Beleza? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre PHP. Bem tranquilo, PHP aí. Olha só, todo código que é PHP, ele sempre vai vir entre as tags PHP. Então, a tag de menor que, interrogação e a sigla PHP. E você fecha com interrogação e o sinalzinho de maior que. Beleza? Então, tudo que vem entre essas tags é código PHP. Beleza? Bom, então, comandinho básico para vocês testarem aí é o echo, que é um print na tela, que faz um olá mundo, certo? Nesse caso aqui, ó, echo, aspas duplas, eu coloquei olá mundo. Bom, então, olha só, dessa forma eu criei aqui o olá mundo. Vou passar o slide aqui. Olha só, agora eu vou ensinar para vocês como criar variáveis. No finalzinho desse vídeo, eu vou fazer o código já funcionando, beleza? Então, fiquem tranquilos aí. Bom, pessoal, o PHP é uma linguagem não tipada. O que é isso? As variáveis não possuem tipos. Não possuem tipos, tá? Você não precisa determinar o tipo para aquela variável. O PHP faz esse processo sozinho, dependendo do que você coloca na variável. Como, por exemplo, aqui, ó. Olha só, eu criei uma variável nota e na variável nota eu atribuí um valor 10. 10 é um número inteiro, então automaticamente ele vai atribuir que a variável nota é do tipo inteiro. Beleza? Da mesma forma, eu fiz aqui com o nome. Só, aqui está o nome, a variável nome criada. E aí, eu adicionei ao nome uma string. A string Denis, ou seja, ele atribuiu à variável nome o tipo string automático. Beleza? Então, assim, pessoal, não tem muito segredo. Então, criar variável no PHP é super fácil. Bom, para a gente finalizar, concatenação é a junção, né, de texto com variável.
Quando você está usando aspas duplas, você pode printar a variável diretão dentro ali das aspas duplas. Quando você está usando aspas simples, você tem que concatenar, igual eu fiz aqui. Ó. Então, coloquei o nome é a nota, certo? Então, ou seja, a linha 7 e a linha 9 vão ter o mesmo resultado. Vai depender da melhor forma que você acha... vai depender da forma que você acha mais fácil, né? Escrever a string aí. Não tem uma forma correta. Fica a seu critério. Beleza? Bom, então, o que nós vimos na aula de hoje? A gente aprendeu como funciona o servidor web. A gente viu um pouquinho sobre PHP. Viu um pouco da sintaxe de como criar uma variável, printar alguma coisa na tela, certo? E o que teremos na próxima aula? Nós vamos ver um pouquinho sobre estruturas de seleção, que é o if, né? Tem o case também, né? Mas nesse momento a gente vai ver só o if. E vamos ver a estrutura de repetição, for e while. Vocês já devem estar cansados de ver e fazer isso, né? Pelo menos eu espero que estejam. Mas tá bom. E integração de código PHP com código HTML. Beleza? Bom, então, pessoal, dúvidas? Entre em contato via e-mail, fórum da disciplina aí nessa semana e nos horários de pé. Fechou? Então, grande abraço para vocês e até a próxima aula.